te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome. E nós pedimos, Santo Espírito, que o Senhor possa encher esse lugar, que o Senhor possa encher as nossas vidas, que nós possamos sair daqui transformados de acordo com a Tua vontade, Pai. Que a Tua graça que flui neste lugar, que ela possa nos impactar de tal forma que possamos sair daqui moldados, transformados segundo a Tua vontade. Não importa a maneira como essas pessoas entraram, mas o que importa é que nós estamos aqui num lugar onde nós recebemos este acolhimento, principalmente por estarmos irmanados com os nossos iguais, com os nossos semelhantes. E em segundo lugar, meu Pai, porque o Teu Santo Espírito se faz presente e nós queremos transbordar da Tua presença. Eu convido você aí a cantar: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha. Enche-me com Teu poder. Enche-me com Teu poder. Pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. diga mais uma vez: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder. Enche-me com Teu poder. Pois de Ti eu quero. Espírito, enche o meu ser. Então levante suas mãos e diga: as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor Te adorar. meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Desde o começo, peça para o Espírito te encher. Espírito, enche minha vida. Enche a minha. Enche-me com Teu poder. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero Espírito. Espírito, enche. Se você puder cantar mais uma vez isso, peça para o Espírito: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha. Enche-me com Teu poder. Enche-me com Teu Pois de Ti pois de Ti eu quero Espírito, enche. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E eu vou Te adorar. o meu coração Eu quero ter diante do Teu altar. diante do Teu. Diga mais uma vez: as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor Te adorar. O meu coração Eu quero ter diante do Teu altar. diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Meu Deus e meu Pai, é isso que nós queremos. Nós queremos mais da Tua presença.
Nós queremos transbordar de Ti, Senhor, porque é isso que nós somos impactados, é para isso que nós fomos criados, Pai, para sermos a Tua imagem e semelhança, para sermos santos e irrepreensíveis. E por mais que a gente não consiga alcançar esta plenitude, Senhor, mas nós vamos tentando, e por isso que nós nos colocamos na Tua presença, porque nós reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Ah, meu Deus, como é bom Te adorar, e como é bom clamar o nome de Jesus. E é por isso, Senhor, que assim como essas pessoas saíram de seus lares, muitos vieram direto do trabalho, talvez elas trouxeram as suas enfermidades psíquicas, físicas, espirituais, mas nós colocamos diante de Ti e do nome mais poderoso, que é o nome de Jesus. E eu convido você que crê no nome de Jesus a declarar isso. Jesus, quero declarar Teu nome. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. pois sei que existe paz em Tua presença. Então diga: clamo Jesus. Clamo Jesus. Diga mais uma vez: Jesus, quero declarar Teu nome. Jesus, eu quero declarar Teu nome, Quebrando os vícios desta geração, quebrando os vícios desta geração. declaro que há esperança e liberdade. Declaro que há esperança e liberdade. Então diga: clamo Jesus. Clamo Jesus. Você que crê, então declare: Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Vem Cante mais uma vez: Teu nome é cura. Diga com fé: clame o nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome. Jesus, eu quero declarar Teu nome Sobre toda alma em depressão, sobre toda alma em depressão. ansiedade e medo, saiam agora. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Clamo Se você Jesus. tem fé, assim como a mulher do fluxo de sangue, diga: Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Vem incendiar. Diga mais uma vez: Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. É poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. trazer a sua luz. Sobre a sua família, Sobre sua família, clame o santo nome. clame o santo Diga bem alto o nome dele. Jesus. Isso, declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão,
sobre a escuridão Ele vai trazer a sua, sobre a sua família, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Então diga: teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar, mais uma vez, teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, teu nome é vida, destrói cadeias, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Ainda nesse momento de adoração, quando o Léo vai, continue entoando essa canção ali com as teclas do piano. Olha só que coisa, não há um nome acima do nome de Jesus. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas todos nós, quando chegamos numa igreja, é porque nós queremos uma experiência com Deus. E talvez muitas pessoas há muito tempo já não conseguem mais experimentar Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Ou você que está vivendo um período em que você percebe a mão de Deus. Essa canção ela fala justamente sobre o nome de Jesus. Não há nome acima do nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema. A palavra de Deus diz diante de um homem rico, no qual ele pergunta para Jesus o que fazer para lhe dar a vida eterna. E Jesus diz: observe os mandamentos. Ele responde: isso eu já faço. Jesus então diz: vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois volte e me siga. E aquele homem foi embora triste, porque ele era um homem muito rico. E Jesus ele continua: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele conclui: mas os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Esse é o contexto. Mas você tem aqui algumas impossibilidades. Eu não sei quais são as suas impossibilidades, mas assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que não era prioridade de Jesus, porque Jesus estava indo à casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Ele não ia orar por aquela mulher, ela não era prioridade, mas no meio do caminho, ela chamou a atenção de Jesus. Agora imagine só, uma multidão, Jesus passando e uma multidão o espremendo, tentando tocar, mas quando ele para e pergunta: quem me tocou? Várias pessoas talvez naquele momento tocaram, mas não como aquela mulher. Eu tenho certeza que se você tocar de uma forma extraordinária e crer, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no momento da palavra, e crer que Deus ele é poderoso. Eu vou contar algo. Nós estamos vivendo aqui momentos na nossa igreja, que eu até falo para minha esposa, eu falo: Deus viu graça na gente, porque aqui sempre foi uma igreja pequena, e nós estamos começando a ter médias de público, de domingo, de quarta, que nem eu esperava. Eu ainda estava contente, nesse primeiro ano que a gente começou a pastorear aqui, e de repente Deus começou a trazer pessoas para cá, e as pessoas estão permanecendo. E hoje no meu trabalho, olha só como que a gente vê que toda ação no mundo espiritual também é uma reação, mas isso não vem nos abalar. Hoje uma moradora de rua endemoniada pediu marmita, e eu até falei para minha funcionária, eu falei: pega uma marmita logo para ela não arrumar confusão, e a gente está reformando. Eu tirei o vidro, a frente está muito vulnerável. Ela do nada pegou a marmita, jogou no meio da rua, ela fez um escândalo, eu tremia, e ela começava a falar: Abraão, Davi, e começava a falar numas línguas, que a gente sabe que não é língua de Deus, que não é língua de anjos, mas é o demônio se manifestando. Olha só, chamamos a viatura da polícia militar, da guarda civil, sumiu, e a gente ali orando em pensamento. Quando eu vou fechar, de repente, você pode até falar: pastor, e quem me conhece sabe que eu não sou de espiritualizar as coisas.
bem no poste lá em frente, um monte de abelha, de repente começou. Eu falei assim, alguma coisa isso está querendo dizer, não é normal, mas ao mesmo tempo, eu estava ali, na hora que eu fechei ali o restaurante, na hora que eu voltei, eu pensei, falei, Senhor, eis-me aqui. E a gente às vezes chega com as nossas cargas emocionais, por causa do mundo aqui, mas diante de tudo isso, a gente vê o cuidado de Deus em nossas vidas. Então, eu não sei o que você veio trazer, qual é o seu problema, qual é o seu impossível, mas uma coisa eu posso afirmar para você, não sou eu sou um homem, eu sou apenas um pastor que Deus escolheu para estar aqui à frente, mas é o nome de Jesus que opera nesse lugar, é o nome de Jesus que cura, que liberta, que restaura, que renova, que lava, que limpa, que purifica. Eu convido você mais uma vez com fé a colocar nas mãos de Jesus e dizer assim, declare pelas ruas o nome de Jesus sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Agora, quando você for falar sobre a sua família, clame o santo nome de Jesus. Coloque a sua família nas mãos de Deus. Coloque o seu filho, coloque o seu esposo, coloque a sua esposa. Coloque aquela pessoa que necessita nesse momento. Ou talvez você pode dizer, pastor, essa pessoa sou eu. Então se coloque nas mãos de Jesus. Eu convido você a cantar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de sobre a escuridão, sobre a escuridão vai trazer. Então diga, sobre a sua família, sobre sua família, clame o santo. Então diga bem alto, Jesus. Então teu nome é cura, diga com fé. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Diga mais uma vez, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Vem incendiar. Aplauda bem forte ao nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração mais forte, porque é para Ele, a honra dEle e por Ele, porque dEle são todas as coisas. Aleluia! Graças a Deus. Desta série é impactado pela graça. Então o tema é uma forma de entendermos o que a graça de Deus faz com as nossas vidas quando nós somos alcançados por ela. João Calvino, um dos teólogos reformadores diante da reforma protestante, que começa com alguns movimentos e ela se concretiza inicialmente com Martinho Lutero. Aí nós temos ali outros reformadores, mas um dos nomes principais, porque foi ele quem sistematizou o que nós conhecemos por salvação, João Calvino, ele fala que a graça de Deus ela é irresistível, porque nós não resistimos à graça, e é por isso que nós caímos de joelhos diante dela. Então, o tema é uma forma de entendermos o que a graça de Deus faz com as nossas vidas quando nós somos alcançados por ela. À medida que a revelação do Evangelho de Jesus Cristo chega até nós somos impactados de tal forma que nós não conseguimos mais viver como nós vivíamos antes. E é como se alguém estivesse o tempo todo mudando os nossos pensamentos e fazendo com que a gente comece a transformar as nossas ações. E às vezes esse processo, ele é justamente por meio daquele famoso peso na consciência, porque antes nós tínhamos algumas ações e a gente continua tendo. Só que quando a gente toma algumas ações que antes de conhecer a revelação das boas novas do reino de Deus, nós achávamos normal, nós achávamos comum, parece que hoje a gente não consegue mais a ter as mesmas ações ou atitudes. Por quê? A gente começa a perceber que alguns comportamentos, que algumas falas se tornam impróprias.
diante desse processo. Mas nós também tínhamos as nossas convicções, nós tínhamos as nossas crenças, os nossos hábitos, mas tudo muda, pois em Cristo Jesus tudo se faz novo. E o primeiro tema desta série é sobre essa nossa mudança de direção, o que nós chamamos, Marcos, de conversão, a qual vai gerar um conflito em nosso interior, e tudo isso por causa de uma palavra. Então o tema de hoje é Palavra que Transforma. Este é o nome da ministração dessa noite. E para falarmos disso, nós precisamos entender sobre um dilema que está em nossa vida cotidiana. Então, quando nós dizemos algo com a boca que não condiz com as nossas ações, então há muitas pessoas que dizem: você precisa aumentar a sua frequência na igreja, você precisa participar das atividades, você tem que estar ali no grupo de homens, você tem que estar no grupo de mulheres, você tem que fazer isso, fazer aquilo. A pessoa vai falar tanto que ela mesma é a primeira que não faz. Na hora que tem uma atividade na igreja, ela é a primeira que não aparece. Ou pessoas que dizem que é preciso se exercitar, vão para a academia, efetuam matrícula, mas não aparecem para treinar. E por que nós agimos dessa forma? Por que as pessoas, por que nós seres humanos, nós temos esse comportamento? A cabeça diz uma coisa, mas a ação é outra. Jane e Júlia, quem está com a verdade? A cabeça, Bebe, Ludmila, ou as nossas ações? Então uma pessoa, ela toma uma decisão que precisa levar uma alimentação saudável, ela compra ali no varejão, o povo de São Paulo chama de sacolão, né? Aqui é varejão, o povo de São Paulo é sacolão, mas você vai ali no varejão, você compra ali verdura, você compra legumes, compra fruta, aí daqui a pouco estraga tudo lá na geladeira, porque você não deixou de comer a pizza, não deixou de comer o lanche. Então, a pergunta é: a verdade está na intenção de ser saudável ou em não fazer os alimentos? Para isso, eu queria ler com vocês o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 37. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 37. Texto muito fácil, rápido, que diz assim: quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Então repita comigo: seja o seu sim com a boca e o seu sim com o braço. Então, Jesus, ao falar essa frase, ele estava se referindo aos votos e juramentos que não eram cumpridos pelos judeus. Mas, para entendermos melhor, eu quero ler com vocês uma parábola contada por Jesus, que está ainda no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim. Quem achou, dá glória a Deus. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Essa parábola, ela conta a história dos 2 filhos que são convocados pelo pai a trabalharem na vinha. Então um diz que vai e o outro diz que não vai. O que diz que vai acaba não indo, mas o diz que não vai depois muda de ideia e por fim vai. A pergunta que eu faço: quem é você? Ah, pastor, eu quando falo que faço, eu faço. Ou talvez eu seja uma terceira pessoa. Eu não sou nenhum nem outro, mas eu sinto lhe dizer, mas essa outra pessoa não existe. Para termos uma melhor compreensão disso, eu quero ler outra passagem. Mateus capítulo 9, verso 11.
isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então vamos voltar à parábola anterior. O primeiro filho, o que não ia, mas foi. Quem Jesus, ele diz ser esse primeiro filho? Eram os publicanos, eram as prostitutas, eram os pecadores. Então, quando nós falamos publicanos, e quando nós lemos ainda da Bíblia, a gente vê uma palavra até bonita, né? Publicano é aquele que publica. Então, para nós compararmos, o publicano era um cobrador de imposto da época. Se nós compararmos o publicano com os dias de hoje, quem seriam os publicanos? Porque o publicano da época, eles eram os corruptos. Porque além de eles extorquirem na cobrança de impostos em favor do Império Romano, não eram romanos, eles eram gente do povo ali mesmo, da região da Palestina. Então o povo via como traidores e que enriqueciam de forma ilícita. Então, se nós compararmos com os dias de hoje, os publicanos, podemos dizer que é como se fossem os políticos de hoje. Alguém aqui dá credibilidade a político? A grande maioria não. A gente sabe como que funciona a política, apesar de muitas pessoas tentarem fazer a diferença, mas para quem conhece o sistema como um todo, sabe que os políticos no meio do percurso acabam se corrompendo. As prostitutas e os pecadores eram literalmente aqueles que transgrediam a lei. Então, esse primeiro filho que Jesus cita na parábola era um grupo ausente dos que foram chamados para as boas novas, ou seja, para a revelação do Evangelho, mas foram os primeiros que se aproximaram de Jesus. São eles que o reconhecem, eles que dizem: eu não mereço, eu sou doente, eu não sou digno. São aqueles que entendem que necessitam de Jesus. Eles não eram cotados para irem, mas foram os primeiros a se abraçarem com Jesus. Então aqueles que são mais distantes da fé, são os mais fáceis de se converter. São os primeiros a se lançarem de cabeça. Agora, as pessoas mais religiosas, as que se dizem mais crentes, na realidade são as menos crentes. São os primeiros que escandalizam. Os que reconhecem a misericórdia de Jesus são os primeiros a irem à vinha. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. E quando que o outro ladrão dizia para ele: se tu és quem diz ser mesmo, salve-se a si mesmo e tira a gente daqui. E o outro ladrão o repreende. Poxa vida, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. E qual foi a resposta de Jesus para aquele ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, o segundo filho. O segundo filho é representado por quem? Pelos anciãos fariseus, os mestres da lei. Aqueles que eram conhecedores da Torá, eram os religiosos. Se nós colocarmos nos tempos atuais, podemos dizer que a igreja evangélica. Eles acreditavam que não eram doentes, que não precisavam de Jesus. Eles eram os soberbas, se sentiam autossuficientes, eram arrogantes e orgulhosos. Eles eram os escolhidos desde o princípio, mas depois não creram. Eles diziam: somos filhos da promessa, somos os ungidos de Deus, os do poder, da unção, por isso nós não precisamos de médico. E é mais ou menos o que a igreja evangélica contemporânea diz ser. Se apropria do nome de Jesus e diz ser uma igreja exclusivista. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. Agora, pode ter uma terceira hipótese? Biblicamente não, pois todos nós já começamos com débitos. Agora, mais uma pergunta: qual dos dois eu sou? O que vai para a vinha ou o que não foi para a vinha? E com essa passagem nós aprendemos ao menos 3 lições importantes.
A primeira delas, repitam comigo, eu aprendo o caminho da justiça. Então, o que é justiça? Justiça é aquilo que é o correto, é o que é bom, é o que é justo, é o que é agradável a Deus. Não é somente justiça para si. Hoje, a igreja evangélica, ela se apropriou tanto do nome de Jesus, mas ela não segue Jesus, ela segue Moisés, ela segue Abraão. Inclusive tem algumas pessoas que gostam de chamar os outros de Abraão. Gente, isso não tem nada a ver com o que nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Meu Abraão, se alguém me chamar de Abraão, eu vou te repreender, não me chame de Abraão não, sou o pastor Tony, prazer, não sou Abraão de ninguém não. Nós somos discípulos de Jesus, e as pessoas se aproximam tanto, que elas acham que a justiça é para si. Ai, eu estou sendo perseguido, ai, porque agora que eu citei esses dias aqui, tem gente que se converte, irmã Sueli, Rosana, que começa a ouvir música gospel, aí ela coloca no último, aí o vizinho começa a xingar, aí ela fala, ó o demônio manifestando. Não é o demônio, é a pessoa que é chata, que é inconveniente. Ouça para si, não quero que todo mundo, eu quero mostrar para todo mundo que agora eu mudei de vida, que agora eu sou um santinho, eu sou um mandinho. Agora porque eu sou da igreja, todo mundo vem contra mim. Não é justiça para si, mas é justiça para os outros. Inclusive, a gente vê muito, coloque para mim Tiago, capítulo 1, versículo 27. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Aí algumas pessoas falam, qual que é a religião certa? Porque evangélico, católico, está tudo no mesmo balaio, porque se autodeclaram cristãos. Uns são cristãos apostólicos romanos, outros são cristãos protestantes. E ainda dentro do protestantismo tem os cristãos tradicionais, os cristãos pentecostais, os cristãos neopentecostais, enfim. Mas tudo isso é o homem que foi enchendo linguiça para confundir a cabeça, e com a ajuda do tinhoso, com a ajuda do capiroto. Eu falei esses dias, o inimigo não pensa que ele está ali, está ali fora não. O inimigo está dentro das igrejas e ainda em cima de alguns púlpitos, pregando um evangelho que não é o evangelho, porque o próprio apóstolo Paulo disse, ainda que um anjo vinha do céu, ou um de nós anuncie um evangelho diferente do qual já foi anunciado por nós, ou pelo próprio Senhor Jesus, que seja anátema. O que significa anátema, pastor? Maldito, amaldiçoado. Mas olha a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Tem gente que fala, não é na minha igreja. Por quê? Porque hoje não se fazem mais discípulos. Hoje as igrejas formam clientes. As pessoas, elas voltam para as igrejas, Fabiana, porque são bem atendidas, porque na igreja X ou Y. E hoje o que mais chama atenção é o entretenimento, é show, não tem nada de Jesus. Usa-se o nome, usurparam o nome de Jesus. As pessoas estão violando o nome de Jesus, mas não se formam mais discípulos. Não se formam, porque olha qual é a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Órfãos e viúvas, nós podemos traduzir para os que necessitam. E órfãos e viúvas, naquele contexto, as mulheres, quando perdiam seus maridos, perdiam sua fonte de renda. Mulher não podia trabalhar. Quantas mulheres trabalham aqui? Levanta a mão. Bastante mulheres que trabalham. Quantas aqui são viúvas? A Sara, Terezinha, Ana. Se vocês fossem daquela época, vocês iam depender, sabe do quê? De esmola. Só que esmola é um termo feio, né, para nós hoje. Mas esmola bíblica é praticar ato de justiça.
é não deixar ver uma pessoa ali que está sendo o seu provedor e a se preocupar, é fazer dessa pessoa próxima. Amar o próximo não é levar ele para sua casa para fazer churrasco, é se fazer próximo, é ser solícito, é se preocupar com a dor alheia. Então, quando nós somos afetados, impactados pela graça, e essa passagem mostra justamente isso, que eu aprendo o caminho da justiça, que é não somente para mim, mas principalmente para os outros. Mas é um segundo aprendizado, repita comigo, eu aprendo o caminho do arrependimento. É quando nós reconhecemos a misericórdia de Deus, a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade diante da existência, das circunstâncias, longe da presença de Deus. É quando a gente admite que nós não somos nada. Quantas pessoas que eu conheço que fazem parte do meu círculo social estão com a vida arrebentada, moralmente falando, pessoas que não admitem que têm problemas com álcool, bebem todo o tempo, toda hora, e não pense que é cervejinha não, é litros de uísque, é litros de vinho, e a pessoa acha que está tudo certo. A esposa, o casamento já é de aparência, mas a pessoa ela não se quebranta. E o que é quebrantar, né? Quebrantar a gente acha que é uma palavra bonita que a gente canta, mas quebrantar é literalmente quebrar. A pessoa não reconhece sua pequenez. Por quê? São pessoas que se declaram autossuficientes. Eu tenho dinheiro, eu não dependo de ninguém, eu sou autossuficiente, eu pago as minhas contas, eu sou dono do meu nariz. Mas quem é alcançado pela graça, mesmo que tenha posses, mesmo que tenha o material, você reconhece a sua pequenez diante da grandeza desse Deus, e das circunstâncias, e da vulnerabilidade diante da existência, quando você não está conectado com Deus. E esse é o caminho do arrependimento, é admitir a sua depravação total, a sua depravação moral, que é um dos primeiros pontos do teólogo João Calvino, que nós somos depravados moralmente, ou seja, a nossa inclinação é para o que é mal, nós somos inclinados para o que é terra, para o que é pó, nós não queremos as coisas de Deus. É por isso que a gente vê algumas pessoas que elas, sabe, são meia vida, sabe, igual aquele, com o que eu posso comparar? É aquela pessoa que tem horas que ela está cheia, uma bola cheia, daqui a pouco uma bola murchinha. Por quê? Porque não tem constância, porque a pessoa não entendeu o caminho do arrependimento. São pessoas que ainda elas não se engravidaram, essa é uma palavra, não se engravidaram daquilo que Deus tem para as suas vidas. E o porquê engravidar? Porque algo começa a transformar lá dentro. Mulher que já deu à luz, mulher que engravidou, sabe do que eu estou falando? A gente vê essa experiência. Eu lembro da Carol, quando estava grávida, na gravidez, percebia alguma coisa, percebia algo, o corpo mudando. E é isso que acontece com a gente, porque nós começamos a ficar desejosos pelas coisas de Deus. Mas há um terceiro aprendizado ainda. Repitam comigo: eu aprendo o caminho da crença. Porque é crer naquele que anuncia a salvação. Não é crer no pastor Tony, é crer em Jesus. Não é crer no Moisés, no Salomão, é crer em Jesus, o Cristo, o Messias. Então ir para a vinha é isso, Andréia. São pessoas que colocam em prática isso, pessoas que obedecem à vontade de Deus. Algumas pessoas podem até dizer: eu não faço aquilo que eu faço, mas sim, aquilo que Deus diz que eu sou. E tem gente que fala: porque Ele me vê pelo seu sangue, através do sangue Ele me vê sem falhas. Então tudo que eu fiz foi o mundo que me induziu a fazer, foi o diabo que me tentou, a carne que me fez pecar. Isso é desculpa, e nós precisamos parar de terceirizar a nossa culpa. Nós temos que assumir os nossos erros, entender que nós somos responsáveis por nós mesmos, por aquilo que nós fazemos. Então Deus quer que a gente vá para a vinha. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus quer
que você vá para vir. Agora olha que interessante. Olha o que está escrito em João capítulo 14, versículo 22. Ó, diz assim: disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Então termina aí um pouco aí. Deixa aí, calma aí. Jesus está falando aqui para os seus discípulos, que estavam ali literalmente com ele, como nós estamos juntos reunidos nessa noite. Mas foi só para quem esteve presente com Jesus em vida? Não. Olha o versículo seguinte. Olha só. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. A graça nos impacta de tal forma que nós começamos a ter certeza de que Jesus está conosco. Nós não o vemos, nós não o sentimos, mas isso que ele disse aos seus discípulos e que ficou registrado na história, reverbera em nossa consciência e nos enche de convicção a respeito das coisas do reino. Podem vir pessoas armadas com as suas crenças religiosas, e muitas delas até numa crença superficial em Jesus, às vezes até dentro de uma igreja dita evangélica, mas nada vai diminuir. Tem pessoas que podem querer falar o que for, tentar pregar usos e costumes, pregar doutrina, mas quando você é impactado e você entende literalmente a graça, nada vai diminuir a nossa percepção de que é Ele quem está aqui, é o Senhor Jesus quem nos direciona ao melhor caminho. Porque tem um povo chato que se diz evangélico, e às vezes as pessoas começam a querer debater doutrina. As pessoas adoram, principalmente o povo pentecostal, porque o tradicional não é assim. Os presbiterianos, os batistas não são assim. Mas o povo pentecostal adora querer se impor, querer falar, e usa aí do Antigo Testamento. Meu irmão, você está lendo notícia velha, porque as boas novas, as novas notícias, elas são boas, é de que o reino de Deus já foi inaugurado. Você está ainda no tempo do Antigo Testamento esperando o Messias chegar. Na realidade você pensa que conheceu Jesus, na realidade você está seguindo um Genésio, mas Jesus, Ele nos alcança com a graça, Ele nos impacta de tal forma. Esse é o homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Gente, pode vir quem for querer falar para mim as coisas. Gente, eu posso afirmar, e você também, porque não é o pastor Tony, eu queria ter uma fé que o pastor Tony tem, não, é o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito de Deus testemunha o nosso Espírito. E o que é testemunhar, senão, Ludmila? Testificar, aprovar, é um selo de qualidade, ó, igual pega em veículo, selo de qualidade, é assim, é selo de qualidade. Então, Jesus, Ele disse que pela árvore conhecereis o fruto. Então, aquilo que você faz, diz quem você é. Eu vou repetir, aquilo que você faz, diz quem você é. O que os seus frutos falam sobre você? Essa é uma pergunta que eu peço para que você faça assim mesmo. O sim, sim, não, não é mudança de hábito, é unir o que digo com aquilo que eu faço. Eu vou repetir. O sim, sim, não, não é mudança de hábito, é unir o que digo com o que faço. Eu faz tempo que eu não cito, mas eu gosto muito de citar. O pessoal aqui já está acostumado e já decorou essa frase. Eu gosto de citar
Rosângela, Daiane, Júlio, Marquinhos, Ruth, uma frase de Francisco de Assis que diz assim: pregue o evangelho a todo momento, Angel, vírgula, se precisar, use as palavras. Sabe o que ele está querendo dizer? Você não precisa abrir a boca para pregar o evangelho. Você representa as boas novas do reino de Deus, com as suas ações, com as suas atitudes, com a forma como que você é, com o seu caráter. Então, se a Bíblia diz sobre tudo isso, o que ela diz que eu sou, que se torne em ações práticas. Eu quero terminar lendo Mateus 18, verso 1. Eu já estou encerrando. Olha só o que diz. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e o atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Não é para você pegar, sair daqui e falar: ai, minha mão faz bobagem. Você pegar uma faca lá e pelo amor de Deus, vai aparecer amanhã o povo aparece só com o cotoco aqui, por que Deus? Ou o povo vem aqui com aquela, né? Aí a gente vai virar que a igreja era Piratas do Caribe, né? Não é? Pelo amor de Deus. Jesus, ele está falando de uma forma simbólica. E não é literalmente menino, criança. O que a criança representa? Pureza, inocência. 2 crianças, quando começam a brigar, elas saem no tapa. Saem no tapa. Aí quando os pais vêm, já dá uma dor, apanham mais ainda. Aí daqui a pouco está até roxa ainda, vermelha, tentando apanhar a outra. Vamos ficar amiguinho de novo. Vamos brigar de pega-pega? Vai ser. É ou não é assim? As crianças são assim. É pureza, é inocência. Sabe por quê, Jane? Não entra no coração. E é isso que Jesus está pedindo, que nós precisamos trabalhar desta forma. É assim, Fabiano, Daniela, que nós precisamos, Eliana, meu baiano favorito. É assim que nós precisamos agir. A gente precisa reconhecer. Pessoal, a gente não tem mais, eu falo muito com a minha esposa, quem aqui tem família aqui? Quem aqui não tem problema na família? Porque se você não tem problema na família, será que tem jeito de você me adotar? Eu quero fazer parte da sua família. Tem alguém aqui que não tem problema na família? Todo mundo tem? Então estamos juntos. Me identifico. Às vezes tem alguns problemas, e às vezes problema por causa de dinheiro. Nós não vamos levar nada daqui. Está brigando por quê? Deixa. A gente precisa entender que não é dessa forma que a gente tem que agir, no olho por olho, dente por dente. Mas se a gente quer o perdão de Deus, é porque a gente perdoa as nossas dívidas. Então a gente precisa entender que a graça, ela faz isso conosco. A graça, ela nos impacta, a graça nos transforma, a graça nos coloca de joelhos e faz com que todos os dias
eu olho para o espelho, eu vejo o reflexo da minha imagem e percebo o quão miserável eu ainda sou e preciso mudar. Só que quando eu reconheço isso, é aí aquele momento em que, ao mesmo tempo que eu sinto ojeriza, que às vezes eu sinto, sabe, de olhar, começa a me dar algo assim que é algo repugnante, olhar para a minha imagem e saber o quanto defeito eu tenho, mas ao mesmo tempo, a gente se inunda de uma paz, de uma tranquilidade, porque Deus, Ele é misericordioso, e pela graça nós fomos salvos. E não é por obras, mas é pela fé. E não é na fé no Moisés, não é na fé no Salomão, não é na fé do Abraão, é na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele se esvaziou da sua glória e veio até nós. Não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, às vezes eu falo, puxa vida, Deus transformou tanto a minha vida, mas nossa, eu ainda me sinto pior dos piores, ainda mais por ter um cargo pastoral. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa ciência, ao mesmo tempo eu também fico constrangido com o tamanho amor, carinho e cuidado de Deus para comigo. Então, que nós possamos entender que quando a graça flui, é só isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Eu convido você a fechar os seus olhos por alguns instantes. E se você souber essa canção, cante comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, E que diminua para que Tu cresça, Senhor, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. mais e mais. E como serafins, Como serafins que encobre o rosto ante a Ti. escondo o rosto, Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. e que diminua eu, E que diminua para que Tu eu, cresça, Senhor, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais, mais e mais, no Santo dos Santos. no Santo do Santo, A fumaça me esconde. a fumaça me esconde, Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença. Cante mais uma vez esse refrão. No Santo do Santo, No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Deixa eu falar algo. A gente sabe que tudo isso aqui é passageiro. Passageiro. A vida é muito rápida diante da eternidade que Deus nos promete. Mas a gente tem que fazer esse percurso. A gente tem que caminhar, a gente tem que ir. E nesse caminho nos foram dadas responsabilidades. Então, meu irmão, minha irmã, não é pecado você ter o seu trabalho, você ganhar o seu dinheiro, você querer ter um conforto, tentar levar um conforto para sua casa. Mas você não pode viver em função disso. Se vir, tá bom. Se não vir, tá bom também, porque a graça de Deus nos basta. Agora, você quer que a sua vida dê certo?
E quando eu falo dar certo, não é você, igual muita gente prega, ser um vencedor. Vencedor é Jesus. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Sabe por quê? Porque o que Jesus ele faz? Jesus é como se fosse o artilheiro do time. Então, Jesus ele é incomparável, tá? Mas imagine que você joga num time, mas que você tem ali um Cristiano Ronaldo, você tem um Messi, faz a diferença. O que Jesus ele fez? Nós éramos seres limitados. Imagine que essa parede aqui, ó, é o nosso limite. A gente só podia chegar até aqui. Nós tínhamos fim, a morte. O que Jesus ele faz? Ele venceu a morte. É como se Jesus ele derrubasse essa muralha. Agora você que caminha com Jesus, ó, você pode atravessar a morte não vai mais te parar. Por isso que ele diz, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas se você quiser ter essa paz, até em meio às tribulações, porque eu sei, a gente falando sobre isso agora no Setembro Amarelo, nós temos os nossos problemas, os nossos dilemas, o mundo está doente, as pessoas estão doentes, os relacionamentos interpessoais estão cada vez mais difíceis, e nós que somos cristãos, nós temos que levar essa luz. Em determinados momentos, entre ter paz e ter razão, é melhor ter paz do que querer ter razão ou impor razão. Mas se você quiser dar certo na vida, mantenha uma vida em comunhão com Deus. Aleluia. Acorde de manhã, louve a Deus, agradeça a Deus. Separe um tempo para que você medite na palavra. Compre Bíblias de estudo, eu indico. Você quer uma Bíblia? Bíblia de Genebra, uma Bíblia maravilhosa de estudo. Quer outras Bíblias? King James é uma boa Bíblia também de estudos. Estude. Dicionário bíblico, olha hoje tem tantas coisas, mas estude a palavra, medite na palavra. Porque enquanto você está meditando na palavra, ela é viva e ela é eficaz. O que é vivo? É o Espírito Santo. Aquelas letras começam a se mover, e ela vem na sua consciência, ela toca no seu coração, ela toca na sua alma, ela mexe com o seu espírito, e faz com que você mesmo na condição de morto se levante, e vai em busca. Não é o medo que vai te parar, não é a decepção que vai te envergonhar, não, você vai em frente, porque você sabe que você não está sozinho, porque o Espírito Santo está contigo. Então você quer dar certo na vida? Mantenha uma vida em disciplina com Deus. Por isso, não é que o pastor quer igreja cheia. Venha na igreja. Venha de quarta, venha de domingo, participe das nossas programações. Porque qual que é o papel da igreja? Manifestar os sinais do reino de Deus. Mas aqui nós somos cuidados, mas a igreja lá fora, nós somos a igreja. A igreja é templo vivo. Nós somos templos vivos, porque o Espírito Santo habita em nós, e aonde, Gilmar, os nossos pés tocam, não é que as bênçãos, igual o povo que fala do Antigo Testamento, aonde você tocar, as bênçãos vão. Não, meu irmão, aonde você tocar, você é abençoado, a bênção chega, dissipa as trevas, muda o ambiente, muda o cenário daquela empresa, muda o cenário de uma família, muda o cenário de todo e qualquer lugar onde você estiver, porque o Espírito Santo está contigo e você é a manifestação viva do reino de Deus. Amém. Eu poderia ficar horas e horas aqui, mas o nosso tempo acabou. Mas não termina por aqui, porque aqui nós nos alimentamos, aqui nós somos cheios, mas agora nós vamos, Gilmar, transbordar. É igual quando a gente enche demais o leite na xícara, ela vai para o pires. É assim. Fale para a pessoa que está do seu lado: ô xícara, vamos derramar no pires. Amém. Vou passar os recados e a gente já vai embora. Essa série de mensagens vai mexer com a igreja.
Se você ainda não foi impactado de tal forma pela graça, ó, toda quarta e todo domingo nós vamos falar sobre a graça de Deus. E vai ser uma mensagem melhor que a outra. Amém? Então,